Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui ao Tempo e Dinheiro. Nós vamos falar sobre o tempo, falar sobre o clima, o que o mês de abril, maio, junho nos reserva em relação ao tempo aqui no Brasil. O que acontece nesse ano de 2025, Brasil afora com a temperatura, com as chuvas e principalmente com essa chegada, entrada oficialmente no calendário no mês, no período de outono, né? Já estamos em pleno outono aqui no Brasil, mas nós vamos saber detalhes a respeito do que acontece, principalmente com o clima, porque nós já estamos com o climatologista, professor Luiz Carlos Molion, a quem eu agradeço a participação, direto de Maceió. Professor, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio, tudo legal, estamos indo bem, está tudo bem no Brasil, né? Quer dizer, em termos de agronegócio, né? Que o resto não está fácil, não. A Selic É, já foi para 14,25. não dá clima, né, professor? Não dá clima, né? Exatamente. Professor, outono começou, vamos ter um corte de chuvas, o que reserva o mês de abril, né, do Equador para baixo, enfim, para a região centro-sul do Brasil, né? Teremos um corte de chuvas, temperaturas mais baixas. Aliás, vamos começar por partes, professor. Como é que fica esse mês de abril com relação à temperatura nas principais regiões produtoras aqui do Brasil? Sérgio, me preocupa porque está havendo por aí umas afirmações de que abril e maio vão ser meses com chuva abaixo do normal. Eu diria que primeiro tem que perguntar aonde, né? Aonde que vai estar chuvas abaixo do normal. Então, na nossa previsão, que, como você sabe, é uma previsão por similaridade, ela não usa modelos, e os modelos de previsão são falhos, que eles não conseguem resolver o ciclo hidrológico. Quer dizer, o modelo não consegue imitar a natureza ao criar nuvens e chuva. Portanto, a previsão de chuva feita pelos modelos é muito ruim. E há um questionamento muito sério na comunidade científica a respeito do uso desses modelos para previsão, porque eles não foram feitos para previsão, eles foram feitos para testar hipóteses. Então, tudo que se ouve por aí é previsão de modelo. E o modelo certamente pode estar errado. A previsão por similaridade, ela consiste em se traçar um cenário climático global com as condições que nós temos hoje. Pacífico, Norte, aquecido, Atlântico Norte aquecido, Atlântico Tropical aquecido. No hemisfério sul, os três oceanos também estão com temperaturas um pouco mais elevadas. Então, isso é um sinal bom, quando a água está mais quente e evapora mais. Então, pega-se esse cenário todo, vê como é que está o inverno nos Estados Unidos, na Europa, cria um cenário global e vai para trás e pega um ano cujo cenário global está semelhante ou esteve semelhante a esse. E usa os dados de chuva daquele ano para fazer a previsão. E, dessa forma, certamente pode errar um pouco no milímetro, nos milímetros, mas a tendência é muito clara. Então, o que nós temos para abril, maio e junho? Temos o Atlântico aquecido, hoje, dia 20 de março, é o equinócio, né? O Sol está passando para o hemisfério norte, equinócio significa nócio, noite, equi, igual, então, noites iguais, hoje, em qualquer lugar do mundo, tem 12 horas de sol, exatamente. E nesse equinócio, então, em geral, a zona de convergência intertropical, que é aquela região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, essa região, essa faixa é móvel, chama-se zona de convergência intertropical. Ela é móvel e ela chega ao seu extremo sul, a 3, 5 graus sul de latitude, nessa época do ano, segunda metade de março. Então, quando ela baixar, os ventos vão soprar da África em direção ao Brasil. O Atlântico está ligeiramente mais quente, em alguns locais da ordem de 1 grau e meio, então vai trazer mais umidade. E o que a gente espera é que no norte e nordeste
ou seja, da longitude de Manaus, 60 graus oeste, até o Atlântico, e mais ou menos de 12, 13 graus sul para o Equador, tenha chuvas acima do normal nesse período de abril e maio, principalmente. Alguns locais podem ter um excesso de chuva de 50% a 100% relativamente ao mês de abril, que já, no caso da região norte e nordeste, já é norte e nordeste já é um período que não chove muito. Agora, a minha preocupação é que deve ficar chuvas abaixo da média no sul do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, deve ficar com chuvas abaixo da média. Pela minha previsão, pode ter regiões que fiquem com 70% a 80% de desvio negativo, ou seja, chover só 20% a 30% nessas regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, se no trimestre abril, maio e junho estão esperando da ordem de 450 milímetros, pode ser que chova só 150. Essa é a preocupação. E entre essa região do sul, parte do sudeste, e a região norte e nordeste, nós temos chuvas regulares, né? Aparecem, então, na média. Então, não vejo razão para se preocuparem, principalmente o pessoal que está no Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, o Mato Piba de maneira geral, né? Não vejo razão para se preocupar, que eu acho que pela situação dos oceanos, nós temos muita umidade sendo trazida, como disse, no Atlântico, dos ventos soprando da África em direção ao Brasil. Preocupa, de novo, essa região do sul e parte do sudeste, que pode ficar com chuvas abaixo do normal, Sérgio. Era exatamente essa a preocupação, né, professor, com relação ao sul do Brasil. Mais uma vez, enfrentarão os produtores, né, na região, chuvas abaixo da média. Agora, o senhor falou sobre similaridade, a gente vai inclusive abordar essa questão com relação ao clima, especificamente no sul. O senhor falou sobre similaridades, né? Até travou aqui. Agora, dá para comparar o que nós temos agora em 2025 em comparação a qual período, em qual ano que chover, assim, uma referência, né? Uma comparação, grau de comparação, professor? O ano parecido com esse que eu estou usando para a previsão, Sérgio, é o ano de 2006, em que os oceanos, principalmente, eu digo sempre os oceanos, porque eles são peça fundamental na determinação do clima, né? Nós temos 71% de oceanos que cobrem a superfície terrestre, são só 29% de continentes, temos 71% de oceanos e a atmosfera é aquecida por baixo. O ar em contato com a superfície aquece e depois sobe, levando calor e umidade para formar nuvens e chuva. Então, os oceanos são peça fundamental. Se os oceanos estão mais aquecidos, está na cara, então, que vai haver maior evaporação e vamos ter condições propícias, principalmente na região tropical, para se ter chuvas acima da média nesse período. E aproveitando, então, um gancho, saiu uma notícia de que o nível do mar está subindo e que tem cidades brasileiras que podem, eventualmente, no futuro, ficar debaixo d'água, como o Rio de Janeiro. Isso tudo, eu não sei por que o pessoal está falando nesse negócio, porque, na realidade, o que está acontecendo é que exatamente neste mês, e em particular no dia 22 de março, o plano da órbita da Lua vai estar mais inclinado. É o chamado ciclo nodal lunar, que é um ciclo de 18,6 anos, Sérgio. Quer dizer, quase 19 anos, que é um período, um intervalo de tempo muito grande para a vida do ser humano, né? Se o cara começar a pensar com 20 anos de idade,
e chegar aos 80, ele só vai ver 3 ciclos desse na vida. Esse ciclo é a variação do campo, do plano da órbita da Lua. Ele varia de 28,6 graus para 18,4. Quando está 18,4, ele está dentro da região tropical. Ele está entre o Equador e o Trópico do Câncer e o Trópico do Capricórnio. E neste mês de março de 2025, ele está atingindo a sua inclinação máxima, 28,6 graus, fazendo com que a força gravitacional da Lua atue fora da região tropical. Então, todo mundo sabe que a força gravitacional da Lua é responsável pelas marés, a força gravitacional da Lua mexe com a velocidade das correntes marinhas. E quando o plano da órbita da Lua está mais inclinado, como exatamente nesse mês de março de 1925, e estava também no mês de março de 2025, e estava também no mês de março de 2006. A Lua, então, a força gravitacional age nas correntes marinhas como a Kuroshio, que é a corrente marinha que sobe a costa da China e passa pelo Japão, fazendo com que o Japão tenha um clima mais agradável, e no Oceano Atlântico é a corrente do Golfo, que leva, então, calor lá para o Ártico, fazendo com que a Escandinávia, a Inglaterra, receba essa água quente que modifica o clima dele. Nesse caso específico, nós temos, então, devido a esse transporte estar sendo feito já há mais de um ano, as águas do Pacífico Norte ao sul do Alasca estão mais aquecidas do que o normal. Com isso, cria um sistema de pressão ali que faz com que os ventos que vêm da Sibéria desviem e passem pelo Canadá e pelos Estados Unidos, resultando nesse inverno atípico que os americanos estão tendo com temperaturas baixas, inclusive agora já no meio do mês de março. E a previsão é que fique frio até o final do mês de março. A consequência para o agronegócio desse tipo de inverno, que já aconteceu há anos atrás, eu estava fazendo pós-graduação na Universidade de Wisconsin, em Madison, que é um dos estados do Corn Belt dos Estados Unidos, no início dos anos 70, e nós tínhamos a situação semelhante a essa que está ocorrendo agora. O inverno estando intenso nos Estados Unidos, veja que há umas semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, chegou a nevar lá no Texas, Louisiana, Flórida. Fazia 40 anos que não caía a quantidade de neve que caiu na Flórida há 3, 4 semanas atrás. E as temperaturas baixas. Então, o que pode acontecer nos Estados Unidos é que, como a camada de neve está extensa e espessa, pode demorar para derreter. Porque neve, ela aparece de cor branca por conta que reflete a radiação solar que incide sobre ela. 90% da radiação solar que incide sobre a neve é refletida. Então, primeiro precisa derreter essa neve. Quando essa neve derreter, a água não vai infiltrar, porque o solo ainda vai estar congelado. E isso pode dar um atraso de 2 a 3 semanas no início, propriamente, do período de plantio. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, nós estamos esperando que o período de junho a setembro, que é o período de crescimento das plantas lá, dos cultivos, seja mais seco do que o normal na parte oeste, como Iowa, Nebraska, Kansas, e mais úmido do que o normal no lado leste, como Ohio, Indiana, por exemplo. E as temperaturas devem continuar esse tipo de regime em que as massas de ar polar estão saindo do Ártico e indo em direção à região equatorial. Deve continuar esse tipo de regime, portanto, as temperaturas devem permanecer, em média, mais baixas do que o normal.
E quando isso acontece, das temperaturas ficarem mais baixas, os cultivos tendem a ampliar o seu ciclo, alongar o seu ciclo. Por exemplo, um milho de 110 dias pode virar um milho de 120 dias, uma soja de 105 pode virar uma soja de 120, dependendo das condições dos dias que ficar abaixo, por exemplo, de 7 graus centígrados. Alongando o período, já corre o risco de pegar geadas e nevascas no final de setembro e início de outubro. Eu lembro que, por exemplo, em 2019, tiveram que colher, os estados mais ao norte, tiveram que colher debaixo da neve. Então, não tem se levado mais em consideração esse papel que a força gravitacional da Lua tem indiretamente no clima. Ou seja, primeiro a força gravitacional mexe com as marés, com as correntes marinhas, redistribui calor no mundo inteiro, nos oceanos, muda a configuração da temperatura da superfície do mar e, como a atmosfera é aquecida por baixo, uma vez que mudou o campo da temperatura da superfície do mar, muda o clima, muda a circulação. Então, nós estamos num período agora em que deve haver maior trocas de massas de ar polar, massas de ar tropical, massa de ar polar vindo em direção à região equatorial e as massas de ar tropicais indo em direção aos polos. No Brasil... Agora, professor, pois não, exatamente nesse sentido que eu queria fazer uma comparação, né? Se esse ano foi mais frio no hemisfério norte, em função de todas as questões que o senhor apontou agora, seria o mesmo, nós podemos ter aqui no Cone Sul também algo semelhante, aqui no Brasil, temperaturas mais frias, né? Queda brusca nas temperaturas, um frio mais intenso? Essa é a preocupação também, Sérgio, por conta que, em geral, quando o hemisfério norte sinaliza um inverno intenso, 6 meses depois, nós também temos, mesmo porque o que pode mudar a circulação, como eu disse, a circulação atmosférica, seria a distribuição da temperatura da superfície dos oceanos. E os oceanos têm uma inércia muito grande, eles não mudam de uma hora para outra, vai levar vários meses. Baseado nesse retardo que os oceanos têm, nessa persistência que eles têm, eu diria que temos grande chance de, já em maio, termos massas de ar polar que venham afetar principalmente o sul e sudeste. Quer dizer, do sul de Minas para baixo, podemos já ter geadas já em maio, principalmente em terras altas e bolsões de geadas. Eu digo bolsões de geadas porque o avô, o pai dizia, olha, não planta aqui porque aqui dá geada. Mas como passamos por esse período de 1976 a 2005, com muito pouca troca de massa de ar polar, e que levou a esse ligeiro aquecimento global, e dizem que é culpa do homem, mas o homem não tem nada a ver com isso, é apenas uma questão de se segura, aprisiona ar polar no polo. Então, a região tropical aquece muito e o polo continua frio. Não há essa troca. Quando há troca, há uma tendência de causar um ligeiro resfriamento ao nível global da ordem de 0,2, 0,3 graus centígrados. O ano passado, a Antártica chegou a bater recorde, por exemplo, em abril, chegou a bater o recorde de temperatura mínima. Normalmente a temperatura no final de abril na Antártica, na estação de Vostok, é 65 graus negativos, e no ano passado chegou a 80 negativos. Quer dizer, está muito frio lá, a Antártica vai começar a perder calor, o espaço agora, né, nesse mês de março, e pode ser que realmente já se desprenda uma massa de ar polar intensa já em maio, como foi em 2022, que no dia 21 de maio, passou uma massa de ar polar no sul de Minas e algumas regiões ficaram com 30
tiveram uma perda por geada de 30% a 40% do café. Minha previsão é que, na realidade, a gente já vai ter uma grande chance de se ter já geadas já no mês de maio, Sérgio. Bom, professor, de qualquer forma, então, o sul do país, como o senhor mesmo relatou agora, né, com baixas precipitações, né, um volume muito pequeno de chuva, mas com essa massa de ar polar mesmo que chega, diminui mais ainda a chance, né? Ou se tiver chuva, vai ser uma chuva com muito frio, acompanhada de muito frio, não tem as condições ideais, com exceção das culturas de inverno, né, que podem ser, de alguma forma, beneficiadas. Mas frio intenso não combina com chuva, é isso, professor? Ou não? Exatamente, não combina porque as massas de ar, na realidade, elas são frias e secas, né? Então, não tem como produzir muita chuva. Quer dizer, no sistema, à medida que ele se desloca, como o ar frio e seco ele é mais pesado, ele é mais denso, ele adere à superfície e, à medida que ele se desloca em direção à região equatorial, ele vai entrando por debaixo do ar quente e úmido, como se fosse uma cunha, vai levantando esse ar, produzindo nuvens de chuva. Ocorre que, se a pressão atmosférica estiver muito baixa na região equatorial, mais baixa do que o normal, principalmente em função da entrada dessas frentes frias que estão vindo do hemisfério norte, que estão causando esse inverno rigoroso nos Estados Unidos, se a pressão estiver mais baixa, as frentes vão se locomover mais rapidamente, porque é a diferença de pressão que atua no sentido de acelerar. Se tiver uma diferença maior, as frentes frias passam mais rapidamente e deixam muito pouca chuva relativamente à média. Eu esqueci de comentar que a Argentina também teve problemas nesse período aí de crescimento das plantas, né? Dos cultivos, soja e milho. A Argentina teve um período seco em janeiro e ainda continua com chuvas abaixo do normal. Esse período seco coincidiu com o período em que a soja estava em floração e o milho estava também na fase reprodutiva, pendoando, embonecando. A soja ela tem uns mecanismos de defesa, ela consegue se virar. Mas o milho, se faltar água no período de reprodução, não tem jeito. É sabugo sem grão. E é possível, então, que os hermanos tenham um problema de uma quebra. Eles esperavam em torno de 50 milhões de toneladas de milho e pode ser que quebre aí da ordem de uns 30%. Vão colher talvez 35, 37 milhões, mesmo porque, além do problema climático, eles estão tendo aí o problema da cigarrinha, que também danifica muito os cultivos, Sérgio. Bom, o Paraguai também, os produtores brasiguais, os produtores do Paraguai podem enfrentar uma situação semelhante aos da Argentina ou uma situação um pouco mais confortável, entre aspas, professor? Não, é exatamente isso que você falou. Praticamente toda a parte oeste, desde o Mato Grosso do Sul, e lembrar que sim, que frio não faz só mal para a planta, não. Frio faz mal para os animais também. O gado de corte, o Nelore, por exemplo, ele é muito sensível à temperatura. No Mato Grosso do Sul, ele fica no pasto e, entrando uma massa de ar polar, o bicho pode morrer de hipotermia no campo, como aconteceu no ano passado, por exemplo, que um rápido levantamento mostrou que a entrada daquela massa de ar polar no início de junho levou à morte de mais de 1.500 animais. Mas toda a parte oeste da fronteira, desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, pegando o Uruguai e o Paraguai, e as províncias que são boas produtoras na Argentina, como Corrientes, Entre Rios, Santa Fé, Chaco, devem ficar com chuvas abaixo do normal e, claro, pegar temperaturas baixas nesse inverno, Sérgio. Bom, nós estamos conversando com o professor climatologista Luiz Carlos Molion. Professor,
o senhor falava a respeito da falta de chuvas, né? Nesse período, a temperatura bem das mínimas, talvez, nesse período que começa agora no Rio Grande do Sul, Sul, Paraná, Santa Catarina, algumas regiões aqui da região sul do Brasil. No momento, nós temos aí o inverno ainda amazônico, né? Essas chuvas continuam na região amazônica, e as faixas do Nordeste, Ceará, choveu no dia de São José ou não? Isso é um bom sinal? Como é que fica o Norte e o Nordeste também nessa situação, professor? Então, nessas circunstâncias, como está o inverno na América do Norte, Sérgio, as frentes frias, ou massas de ar polar, elas chegam até próximo da região equatorial. Então, elas se deslocam, varrem o Caribe como um todo e vão em direção à África. Se nós olharmos as imagens de satélite hoje, que, aliás, eu recomendo que se faça isso, o satélite GOES-16 é um satélite geoestacionário que envia imagens a cada 10 minutos. E no site da NASA, quem tiver interesse, eu posso passar o endereço do site da NASA, tem lá um animador de imagens, e você baixa 72, 144 imagens, 144 imagens, dá um dia todo, 24 horas. E você vê as tempestades que estão saindo da África em direção à costa norte do Brasil. Então, nós temos chuvas boas, mas são chuvas muito pontuais, chuvas de caráter isolado, células que se desenvolvem nesse meio que está vindo. Temos chuvas muito boas no Rio Grande do Norte, no Ceará, principalmente no litoral, mas, por exemplo, Tauá, onde eu tive a oportunidade de ir no ano passado, que é uma região seca, a chove da ordem de 500 milímetros, Tauá está chovendo bem. Então, o Ceará, como um todo, temos alguns amigos por lá que plantam algodão, estão bem com um acumulado de chuva. Deve chover bem também no Maranhão, no Pará também. Então, em função dessas tempestades que vão se deslocando dentro dessa faixa que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Quer dizer, o ar vem, a massa de ar polar vem dos Estados Unidos, Canadá, varre o Caribe, vai para a África e lá dispara essas tempestades que elas vêm como pulsos, tá? Como se fossem ondas, como é gerada a onda no mar, gera-se onda também na atmosfera, e essas ondas vêm propagando, e na crista da onda a gente tem essas tempestades. Quando elas chegam perto da costa, elas tendem a se intensificar. Então, não vejo grandes problemas para o pessoal da costa norte, em particular aquela região que eu mencionei, entre 60 graus de longitude oeste, que é a longitude de Manaus, até mais ou menos 12, 15 graus sul de latitude, digamos, próximo de Brasília. Toda essa parte até o Atlântico, costa norte e costa leste, não deve ter problema com chuva nesse ano de 2025, nesse período de abril, maio, e alguns locais pode até chover um pouco acima da média também em junho. Professor, o senhor está iluminado hoje, né? Eu digo que está batendo um sol, uma claridade do seu lado esquerdo, né? Que você está atrapalhando o senhor um pouquinho. Eu sei que o senhor está em Maceió, né? Bem iluminado, né? Muito sol, né? Mas está batendo uma claridade. Se o senhor puder só se posicionar na cadeira mesmo, o senhor consegue só virar um pouquinho. Aí, professor, está ótimo, né? Aí, ó, perfeito. Aí, o senhor consegue falar. Disso. Não tem problema, professor. Nessa época do ano, como eu disse, hoje o Sol está exatamente em cima do Equador, ele está fazendo em torno de 10 graus de inclinação com relação ao noroeste, então ele entra por aquela janela ali,
fica bonito, né? Ficou iluminado, literalmente. Professor, duas questões só para poder finalizar com o senhor. Cealba, né? Sergipe, Alagoas, Bahia, não tem recebido chuvas nesse mesmo período. O que acontece a partir de agora? Nós teremos aí abril, maio, tem possibilidades de reverter essa situação ou só no outro período chuvoso? E é lógico que depois emenda o Mato Piba, né? Mato Grosso, Tocantins, Piauí, até mesmo o oeste da Bahia. Primeiro pelo Cealba, né? Tá chovendo no Ceará, na Paraíba, Rio Grande do Norte, até mesmo parte dos estados aí do Maranhão, enfim, né? Mas Cealba chove ou não? Nós temos previsto um veranico, porque é muito interessante, Sérgio, quando nós temos esse tipo de situação no hemisfério norte, e eu digo em particular na América do Norte, porque se você olhar o mapa, a América do Norte ela se posiciona mais a oeste da América do Sul. A América do Norte está mais a oeste, a América do Sul está mais leste, mais em direção à África e à Europa. Então, o que acontece é que as massas de ar passam por lá e chegam, como eu disse, até a região equatorial. Há um abaixamento da pressão atmosférica na região equatorial, o ar sobe nessa região de pressão baixa, deixa toda a umidade, nuvens e chuva, e depois ele se desloca para o sul e desce seco. Então, se o pico do inverno, como ocorreu, a gente esperava que pegasse parte de janeiro e parte de fevereiro lá nos Estados Unidos. Mas houve um deslocamento. Ele pegou partes de fevereiro e março. Então, isso criou esse veranico, está pegando a Cealba como um todo. Inclusive, quando a gente chama Cealba, a gente se refere mais ao nordeste da Bahia. Mas também pegou o oeste da Bahia. Em alguns locais estão mais de 30 dias sem chuva no oeste. O veranico, em princípio, ele deve terminar uma vez que o pico do inverno americano passe. Mas a previsão ainda é nos Estados Unidos que se tenha ar frio entrando agora nesse período do 20 até o 31 de março. E pode ser que o inverno se estique um pouquinho lá. Mas já, certamente, a previsão para abril, maio, junho, julho, aqui na costa leste, a região que é chamada de Cealba, não deve ter problema nenhum. Inclusive, eu estive em Iambupe, no nordeste da Bahia, na semana passada, na sexta-feira, proferindo palestra, e falei para eles, olha, fique tranquilo, pode se preparar para plantar o seu milho agora em abril, e vocês vão ter boas condições. A única coisa que eu acho que tem que ser é plantar uma planta de ciclo mais curto, do tipo 105, 110 dias, para garantir mais. Mas, em princípio, de abril a julho, vamos ter chuvas boas. E hoje à noite devo fazer também uma live com o pessoal do Pernambuco e também vou dar essa boa notícia para eles, né? Que pode plantar no Agreste e na Zona da Mata e no litoral de Pernambuco e não vamos ter problemas nesse período de abril. Agosto pode ser que fique na média, mas certamente de abril, junho, teremos chuvas boas. E como eu disse, também espero, como eu disse no início, também espero chuvas boas agora em abril e maio para a região do Mato Piba, pegando então Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, Paraíba também deve ter chuvas boas nesse período acima da média, Sérgio. Bom, resumo então, professor, já vou finalizar com o senhor, pela similaridade, né, que o senhor está fazendo a comparação desse ano com 2006, né, se eu estiver enganado pela data, o senhor me corrija, mas tudo indica que nós teremos 2006, né, professor? Tudo indica que teremos mais problemas no Rio Grande do Sul, temperaturas muito mais baixas nesse inverno e, lógico, as questões aí voltadas a, principalmente
a faixa, né, do leste aí, né, com alguns problemas aí com relação aos efeitos da Lua sobre as marés, sobre possíveis ressacas também no litoral. É isso, professor? Você vai ver, quer dizer, como eu disse, aproximadamente 18,6 a cada 19 anos é que o plano da órbita da Lua fica nessa posição mais inclinada, cortando desde 28,6 graus de latitude norte a 28,6 graus de latitude sul. A órbita da Lua não muda, é 28 dias. Então, ela tem que fazer, literalmente, com relação à superfície terrestre, ela tem que fazer um trajeto maior, varrer uma área muito maior do que quando ela está no mínimo de elevação. E, nesse caso, o que nós observamos em 2006, 2007, foi um degelo na calota polar, né, no Ártico. Observamos também inverno rigoroso nos Estados Unidos e observamos níveis mais altos, porque a força gravitacional ela redistribui água e a água vai ser empilhada nessas latitudes mais elevadas, 40, 50, 60 graus de latitude norte-sul, e com isso os oceanos tendem a ficar um pouco mais elevados. Obviamente, alguns centímetros mais, mas é uma variação natural, é apenas uma relocação de água. O que nós não sabemos é se essa relocação de água, mudando o peso da água em cima das placas tectônicas que constituem esse planeta, se pode disparar algum terremoto ou mesmo uma grande erupção vulcânica. Aliás, o que eu estou falando em termos de previsão não vale mais se tiver uma grande erupção vulcânica. Não pode ser uma erupção pequenininha, tem que ser uma erupção vulcânica com o índice de erupção vulcânica superior a 4. Se for 5 ou 6, pior ainda, porque é uma escala logarítmica, e o 5 é 10 vezes mais forte do que o 4, e o 6 é 100 vezes mais forte do que o 4. Então, espera-se que esteja tudo bem. Eu digo, de novo, a minha preocupação principal é exatamente parte do Sudeste e Sul, com uma redução bastante expressiva de chuva nesse trimestre de abril a junho, nessas regiões, principalmente sul do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e, é claro, isso envolve também Uruguai, Paraguai e as províncias do nordeste da Argentina. Essa é a grande preocupação com relação ao que aparece, então, na previsão por similaridade. Como eu disse, eu selecionei o ano de 2006. E aí eu recomendo, quem tiver na sua propriedade dados de chuva do ano 2006, dados de temperatura de 2006, procure seguir aquilo como um planejamento, né? Para fazer um planejamento. Lamentavelmente, o inverno também pode já se manifestar em maio, porque, como eu disse, tem muito ar frio acumulado na Antártica. A partir de hoje, dia 20 de março, a Antártica vai entrar na noite polar e vai durar 6 meses. O sol só vai aparecer lá no dia 21 de setembro. Então, e nessa noite polar, como a região da Antártica, a atmosfera é muito seca, perde muita radiação infravermelha para o espaço exterior e a tendência é o ar ficar mais frio e se deslocar e, eventualmente, pode subir ao longo do sul, da América do Sul, e pegar o Brasil todo. Lembro que já tivemos frentes frias muito violentas, como a frente fria de julho de 1975, que simplesmente acabou com o café no norte do Paraná, quer dizer, Londrina, a rodovia do café, não tem mais café. Isso ocorreu há 50 anos atrás e, como se diz, né, à medida que o tempo passa, aumenta a probabilidade de ocorrer um fenômeno raro, né? Nós tivemos esse ano passado
um problema com o Centro-Oeste, em que o Pantanal ficou seco, em função do excesso de chuva no Caribe, 2 furacões, Helena e o Milton, também naquela região. E quando tem muita chuva ali no Caribe, o ar desce seco em cima do Centro-Oeste, fez com que o Rio Paraguai atingisse o segundo menor nível do seu registro. Nós temos registros do Rio Paraguai, em Ladário, desde 1901. 1901. O 2024 foi o segundo nível mais baixo nessa série de mais de 120 anos, liderada por 1964, há 60 anos atrás. Então, se já ocorreu uma vez, como é repetitivo, mas não se sabe exatamente o tempo, o intervalo de tempo que isso vai se repetir, é muito provável que a gente tenha já em maio geadas que venham afetar desde o sul de Minas, Mato Grosso do Sul, até o sul do Brasil, Sérgio. Tá certo. Professor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela aula. Certamente nós vamos disponibilizar todo esse material, né, falando a cada corte, né, como a gente usa aqui o termo, que a gente vai separar as principais orientações. Para quem está nos acompanhando, uma entrevista longa, vai ser dividida em 2 partes também, mas fundamental essa sua participação conosco aqui, esclarecendo e mostrando exatamente o que vem pela frente, não apenas confiar, não apenas nos modelos que estão, né, mas pela similaridade daquilo que aconteceu e que acontece a cada 19, quase 20 anos com o clima Brasil, mundo afora. Professor, muito obrigado. Eu vou mandar para você, Sérgio, um tutorial de como usar essas imagens de satélite, porque eu acho que o produtor rural, não só o produtor rural, até aquele indivíduo que vai vender produtos, né, sementes, também tem que estar de olho nessas imagens de satélite. Como disse, elas são imagens a cada 10 minutos. Você anima 72 imagens dessas, são 12 horas, você vê a atmosfera em evolução. Vou te mandar o tutorial e vou te mandar esse artigo pequenininho que eu escrevi há uns 8 anos atrás, não me lembro, acho que foi 2017, que mostra o papel fundamental, porém indireto, que a força gravitacional da Lua tem no clima do planeta, mudando primeiro as temperaturas da superfície do oceano para depois mudar o clima. Vou mandar essas 2 para você. Se os nossos telespectadores tiverem interesse, não sei, disponibiliza no site ou do clube aí e passa para esse pessoal, porque imagens de satélite a cada 10 minutos é uma ferramenta indispensável para se tomar decisões no que se refere ao trabalho de campo, Sérgio. Grande abraço para você e foi uma satisfação estar, mais uma vez, participando do seu programa. Muito obrigado, faremos isso, vamos disponibilizar esses links, né, ao longo da programação, inclusive falar, né, lembrar aos produtores que eles podem acessar todas essas informações prestadas aqui pelo professor Mulhão. Grande abraço para o senhor, até uma próxima. Até mais. Obrigado. Bom, lembrando mais uma vez e todos que sempre nossas informações, nossos comentários estão aí disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e, é lógico, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí o João Batista, como sempre, né? No 19981132915, convidando para que você que não conhece, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Faça uma degustação 7 dias de graça e faça parte do clube e produtores mais bem informados desse nosso Brasil, clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.